Olá, meu nome é Renan Joas Lopes Costa e nesse vídeo eu vou apresentar o tema Entre a Ordem e a Disciplina, as origens e a influência militar na educação física brasileira. Primeiro, podemos se perguntar como se construiu historicamente a relação entre a educação física e os militares no Brasil e de que modo essa relação influenciou as concepções de corpo, disciplina e formação do cidadão entre o período colonial e a República. Bem, para responder essa questão, vamos mostrar como a educação física foi sendo usada como instrumento de formação do corpo, da disciplina e do comportamento, primeiro no meio militar e depois também na escola e nas políticas públicas. Os textos trabalhados mostram que esta relação se fortalece principalmente no século XIX, em diante ganhando força no final do Império, na Primeira República e depois no período Vargas. Para entender essa história, é importante perceber que no início o Exército Brasileiro não via o corpo apenas como algo biológico, mas como um instrumento de guerra e de organização social. O artigo de Adilson Almeida mostra que, em grande parte do século XIX, a educação física militar ainda não era uma prática regular para toda a tropa. Ela aparecia mais de forma pontual em algumas instituições e na oficialidade. Só com o fortalecimento do Estado é que ela passa a ganhar mais sistematização. No texto de Neto, vemos que o Exército defendia uma formação baseada na hierarquia, na disciplina e na obediência. A ordem unida, os exercícios práticos e a repetição eram vistos como meios de produzir coesão, submissão e rapidez de resposta. O objetivo não era apenas treinar fisicamente, mas formar um sujeito disciplinado, capaz de obedecer e agir de acordo com as regras rígidas. Ao ponto importante é que essa lógica militar ultrapassa os quartéis. Os textos mostram que a educação física começa a aparecer também na escola civil, em regulamentações, projetos e reformas educacionais, sempre associada à ideia de saúde, moral, robustez e civismo. O próprio texto de 2010 cita iniciativas como aulas em escolas, pareceres sobre ensino primário e propostas de escolas civis e militares de educação física. Bem, voltando à questão, então como se construiu historicamente essa relação? Ela se construiu a partir de uma visão de corpo como algo que precisava ser moldado, treinado e disciplinado para servir o Estado. No Exército, o corpo era visto como força produtiva e força de combate. Por isso, treinamentos físicos, ginástica, esgrima, natação e exercícios de ordem unida passaram a fazer parte da formação militar. A influência militar sobre a educação física brasileira também aparece na valorização da obediência, da homogeneidade e da repetição. O texto de Neto destaca que a pedagogia militar buscava a unidade de doutrina, praticidade e ensino voltado para a ação. O aluno deveria aprender fazendo por demonstração, exercício e aplicação prática. Isso influenciou a forma como a educação física foi pensada no Brasil, não apenas como atividade corporal, mas como meio de formar cidadãos úteis, ordeiros e preparados para a vida social e para o trabalho. Em vários momentos, a educação física foi associada à ideia de civismo e de fortalecimento nacional. O Exército, nesse sentido, não atuou só como instituição de defesa, mas também como agente educador. Se eu resumir em uma frase, a relação entre os militares e a educação física no Brasil foi construída porque o corpo passou a ser entendido como elemento estratégico do projeto de Estado. Precisava ser forte, obediente, útil e disciplinado. Na educação física atual, muita coisa mudou. Hoje a área não deve ser pensada apenas como treinamento de corpos obedientes. Ela valoriza também a cultura corporal, o lazer, a inclusão, a diversidade, o pensamento crítico e a participação de todos os alunos. Mesmo assim, ainda podemos perceber heranças desse passado militarizado. Às vezes a aula ainda é vista apenas como disciplina de controle, rendimento
ou seleção dos mais aptos. Isso mostra como a história continua influenciando o presente. O legado militar aparece justamente quando a aula é reduzida a ordem, fila, repetição e desempenho, sem o espaço para reflexão e participação. Ao mesmo tempo, a educação física contemporânea pode superar essa herança ao trabalhar o corpo como expressão cultural, convivência, saúde e cidadania. Ou seja, a área hoje precisa ir além da lógica da disciplina militar, sem apagar a história, mas criticando-a. Concluindo a relação entre a educação física e os militares no Brasil, foi historicamente construída dentro de um projeto de formação do corpo e da sociedade. No início, a preocupação militar era preparar o soldado para a guerra e garantir a obediência. Depois, essa lógica foi levada para a escola e para as políticas públicas, influenciando a forma como o corpo foi educado no país. Portanto, a resposta da questão norteadora é que a educação física brasileira foi fortemente marcada pela influência militar, porque o corpo foi historicamente entendido como instrumento de ordem, disciplina e formação do cidadão. Essa herança ajudou a estruturar a área, mas também limitou durante muito tempo uma visão mais crítica e inclusiva da educação física. Bem, e agora por fim, como eu ensinaria esse tema para alunos de educação básica? Se eu tivesse que ensinar esse tema para alunos de educação básica, eu faria de forma comparativa e visual. Primeiro, mostraria imagens antigas de soldados, exércitos em uma ordem unida, escolas antigas, documentos históricos. Depois eu perguntaria a esses alunos como era o corpo ideal naquela época e como o corpo é valorizado hoje. Em seguida, faria uma atividade em grupo com duas colunas de quadro: educação física militarizada e educação física atual. Os alunos iriam comparar a disciplina, objetivos, tipo de aula e forma de participação. Também usaria uma linha de tempo simples, com os principais momentos: Império, Primeira República, Era Vargas e Educação Física Contemporânea. Assim, os estudantes perceberiam que a educação física não nasceu como vemos hoje, mas passou por mudanças históricas. Por fim, eu fecharia a aula com uma pergunta reflexiva: o corpo deve ser treinado apenas para obedecer ou também para pensar, criar e participar da sociedade? Isso ajuda os alunos a compreender que a história da educação física está ligada não só aos movimentos do corpo, mas também às ideias de poder, sociedade e cidadania. Muito obrigado por assistir e até a próxima.